Então, vamos lá, né? Agora nós vamos para a nossa nona aula. A gente falando aqui das doenças bolhosas, né? Como eu destaquei lá no começo dessa temporada 2026 dos nossos vídeos, eu estou mudando a linha editorial, né? Eu estou indo mais para a parte de doenças e para o ensino para o residente, pós-graduando de dermatologia. A temporada do ano passado foi uma temporada assim para um generalista querendo aprender dermato, alguém que acabou de entrar na dermato, né? Corresponde à parte introdutória do curso de dermato aqui do Ítalo, o que a gente fez no ano passado. Agora não, agora eu vou passar a abordar com vocês temas mais aprofundados na dermatologia, né? Que cabem mais a quem tem o interesse na especialidade. Inclusive aqui eu tenho muita liberdade, né, de conduzir o curso, os vídeos do YouTube, tudo da maneira que eu considerar melhor. A gente não tem aqui um grupo de empresários que comprou o negócio e visa ao lucro máximo e transforma tudo em aulas online. Não, aqui é de médico para médico, né? A coordenação do Ítalo permite que eu faça um curso nos moldes daquilo que eu achar melhor para o colega médico, né? Para o colega médico ter um bom entendimento da matéria, sair bem informado, que vai ser a nossa maior propaganda. Eu não invisto em impulsionamento, num marketing como outras instituições fazem, porque acho que não é o caso. Aqui a gente tem um outro posicionamento. Bom, mas indo para a matéria, né? Falando de doenças bolhosas ainda. Herpes gestacional ou pemphigoide gestacional, uma doença ali do fim da gestação, segundo, terceiro trimestre, né? 1 para 10 mil a 1 para 15 mil, 1 para 10 mil a 1 para 15 mil gravidezes, né? A gente vai ter IgG contra o BP180, o mesmo antígeno que era o mais importante do pemphigoide bolhoso. Então, IgG contra BP180. Isso daqui é um resuminho que está na Bolonha, né? Então, é uma doença rara, pruriginosa, vésico-bolhosa, depósito de C3, de IgG, ali na zona da membrana basal. Alvo da agressão é o BP180. Risco aumentado de prematuridade, de baixo peso. Comumente recorre nas demais gestações. Recorre nas demais gestações. Como eu disse, a gente tem no Ítalo Dermatologia, a gente tem um bloco em que a gente aborda as dermatoses gestacionais. E vale a pena aqui eu só mencionar de passagem um diagnóstico diferencial do pemphigoide gestacional, que é a erupção polimórfica da gravidez. Também é do fim da gestação, poupa a região periumbilical, começa nas estrias com lesões urticadas, né, e pode ir se espalhando, mas poupa a região periumbilical. Ocorre mais em primíparas, não costuma recorrer nas demais gestações, né? É aquela doença que tem um nome que em inglês a sigla funciona super bem, né? Que são vários P's e um U, que são as P de pregnancy, né? Então, pápulas e placas pruriginosas da gestação, pápulas e placas pruriginosas e urticadas da gestação. Então são vários P's, né? Porque o P de pregnancy em inglês. Em português a gente tem usado mais erupção polimórfica da gravidez, que não é bolhosa, tá? São pápulas e placas urticadas e pruriginosas. Também do fim da gestação, mas não tem bolha. E poupa a região periumbilical, diferente do pemphigoide gestacional ou herpes gestacional, que começa pela região periumbilical, tá? Só para a gente fazer um destaque aqui. Então, aqui também a gente vai ter pápulas e placas urticadas, vesículas, bolhas, começando numa região que é a periumbilical. Começa ali. Então, o pemphigoide gestacional começa na região periumbilical. Fim da gestação, muitas vezes se estende para o pós-parto imediato e algumas vezes, inclusive, começa no pós-parto, né? Então, é até curioso, né? Porque a doença se chama pemphigoide gestacional, mas pode começar no puerpério. Costuma
aliás, pode ser observada, né, a recorrência em gestações futuras. E como tem anticorpos IgG contra o BP180, esses anticorpos podem passar da mãe para o bebê e 10% dos bebês têm alguma manifestação que remite ali nos primeiros 3 meses. Na biópsia aqui, igual a biópsia do pemfigoide do idoso, nesta biópsia aqui do pemfigoide gestacional, a gente também tem vários eosinófilos. Imunofluorescência que pode ser positiva, né? Depósito de IgG, de complemento na zona da membrana basal. E essa imunoglobulina, inclusive do pemfigoide gestacional, tem uma avidez enorme por complemento e foi no passado chamado de fator Hg. Então, a imunoglobulina do pemfigoide gestacional tem uma grande avidez por complemento e já foi chamada de fator Hg, fator herpes gestacional. Coisas dos livros históricos aí, né? Então aqui uma foto bem interessante, né? A gente vê que a região periumbilical não está poupada, na realidade ela é a mais acometida. A gente vê uma quantidade enorme de bolhas, né, de conteúdo hialino, muitas lesões urticadas, chegando até a região próxima da mama, raízes das coxas. Muitas vezes ao lado das lesões urticadas, né, ao redor das lesões urticadas, a gente vê essa palidez, né? É comum. E até no dorso da paciente, raízes das coxas, tórax superior e aqui pós-tratamento, né? Pós-tratamento que a gente vai ver como é que faz aqui pré e pós-tratamento, a gente vai ver algumas opções de tratamento. Técnica do Salt Split Skin pode ser usada para avaliar a imunofluorescência indireta, né? Aumentando a sensibilidade da imunofluorescência indireta, que é o exame do soro do paciente. Herpes gestacional a gente vai tratar com corticoide, meio a 1 mg por quilo dia, seguindo aquilo que a gente discutiu em aula anterior para o tratamento do pemfigoide, né? Que a gente usa doses que não são tão altas como aquelas dos pênfigos vulgar e foliáceo, né? Que chegava a 1, 2 mg por quilo dia, aqui é meio a 1 mg, igual tratamento do pemfigoide do idoso. A associação, segundo Belda, com azatioprina é possível, lembrando que você deveria dosar metilpurina transferase, que é deficiente em 1 a cada 300 indivíduos, aumentando o risco de aplasia de medula, então azatioprina usar com cuidado. E lembrar que se a mãe recebeu alta dose de corticoide, é interessante monitorar o bebê para supressão de adrenal, né? Tem um quadro aqui que eu tirei da Bolonha, que é bem interessante, que fala das doses de corticoide tópico, sistêmico e fala do uso de antihistamínico na gestação. Aí a Bolonha mencionava uma referência sobre o uso de esteroides durante a gravidez e eu fui atrás da referência. Esta referência diz que ao longo da gravidez você poderia usar os corticoides tópicos num total acumulado de até 330 gramas. Sem grandes efeitos colaterais e você deveria preferir os corticoides de média e baixa potência, né? Então você poderia usar até 330 gramas quanto aos corticoides tópicos. Quanto aos corticoides sistêmicos, esse quadro aqui da Bolonha fala que no início da gestação você poderia ter com os corticoides sistêmicos um risco aumentado para fenda palatina e lábio leporino, mais que doses para a mãe, né? Doses de até 10, 15 miligramas por dia parecem não se relacionar a esse risco, parecem ser seguras, né? Mas é isto, assim, o que acontece, né, quando você dá uma prednisolona para a mãe? O que acontece é que existem enzimas placentárias, né, que inativam várias substâncias, existe enzima para inativar a prednisolona. E aí você tem uma concentração na circulação fetal que é 10 vezes menor do que a concentração materna. Então, isso é importante para você guardar, né? Você pensa, então, na inibição de eixo hipotálamo e hipófise adrenal do bebê, mas esse risco ele é um tanto pequeno, porque você vai ter no bebê só 10% da concentração sérica materna, né? Sobre os antihistamínicos, esse quadro aqui da Bolonha fala para você preferir os sedantes, que são os mais estudados, e se você for usar não sedante, fala da loratadina, tá?
só para fazer uma parte aqui, já que é uma doença da gravidez, tratada com corticoide e que tem prurido. Muito bom. Com isso a gente encerra essa parte do herpes gestacional. Aí depois eu vou partir para outras variantes do pemphigoide.